Entrando. Entrou, ó. Douglas. Ó, o Douglas entrou. Pede, E ó, vocês vieram, olha aqui, ó. Tá mostrando aqui, ó. pede pro pessoal de lá entrar, a Jaque clicar no nosso. Aí ela pede aí, é. Pra abrir esse entrou. Botei aqui. Aí só erra. Tá. Não tá entendendo que tá tudo errado aqui. Então, Gostou? a questão depois é pouco. Sendo o cacete. Cadê o pessoal das fitas? Não entrou ainda. Ah, esse tá filmando aqui. Eu achando que fala do Rafael aqui. Chamou ele na boca. Então, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tá me escutando? Tá escutando a gente bem? Consegue escutar? E aí, pessoal? Tudo bem? Como é que estão? Tá bom aí o áudio? Comunicação, tá bom? Grava tudo, grava. Boa noite a todos. Grande alegria. A primeira grande alegria. Para que valor um pouquinho mais frustração do sindicato, que tudo vai na mundo, a gente Acho que ela vai, Junto, som, tá bom? Dá um problema com o som, gente, só um minutinho aí. Vamos ver o som aí. Vocês estão conseguindo ouvir a gente bem? O som. A gente vocês conseguem ouvir? Sim. Tá. E aqui o som, tá bom? Sem falha, tá? Tá bom? Melhorou o som? Melhorou? Bom, então vamos lá, né? Então a gente estava dizendo, as fitas veio para contribuir com esse trabalho aí de representatividade da fisioterapia. O que ocorre? Muitas vezes as pessoas confundem. O sindicato, a associação, o governo,
se uma instituição está em confronto com a outra, não, na verdade, não. Esse conhecimento, esse ensino das filhas já vem de muito tempo também. Então, a gente, como a maioria acredito que já sabe, os sindicatos, eles são Vai ter que dar os negócios. para fazer esse trabalho de representatividade dos trabalhadores, em relação a questões laborais, questões trabalhistas. Então, em resumo, é isso. É a representatividade do trabalhador, do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional nas relações de trabalho, nas relações de emprego. E a CIT vem para aqui. Ela vem com uma lacuna que o sindicato, em função das demandas que ele tem trabalhistas, ele acaba falhando nessa parte de formação, de qualificação. Então, a associação vem para isso, para fazer esse trabalho de qualificação. Muito bom. Então, justamente para fazer esse trabalho de qualificação da categoria. Então, promover cursos, promover seminários, simpósios, né, para justamente ajudar a qualificar, né, a melhorar o profissional fisioterapeuta, mas de forma técnica, de forma científica. Então, essa parceria, ela vem com esse desejo de a gente ter uma representatividade o mais abrangente possível dos profissionais aqui do Estado. Então, o sindicato fica envolvido em questões trabalhistas e a associação vai ficar envolvida com essa questão da qualificação, com essa preocupação de formação, né, de formar os profissionais tecnicamente para oferecer um serviço de qualidade para as pessoas. Né? Principalmente na época dessa de pandemia, que a gente viu o tamanho da necessidade do profissional fisioterapeuta no atendimento da população. Então, gente, quero agradecer a participação, frisar que o CIT está junto com as FIP nessa jornada. A gente já, desde o início, a gente está fazendo essa parceria, estamos ajudando as FIP nesse processo de formação e, visto aqui registrado, né, o Douglas, enquanto presidente da FIP, o que ele precisar, o CIT vai estar totalmente à disposição dele para auxiliar ele nesse trabalho de formação, de qualificação dos profissionais no Tocantins. Quero mandar um abraço a todos e parabenizar pela iniciativa aí da live, que vai contribuir bastante com esse momento, né, em relação à Covid-19 aí. Com fé em Deus, nós vamos conseguir vencer isso aí. Obrigado, gente. Boa noite para vocês aí. Uma excelente live para todos vocês. Vamos chamar o Luiz agora, né? Então, a associação foi criada esse mês de junho e nós temos alguns objetivos bem primordiais, que é investir no desenvolvimento teórico-científico no estado do Tocantins através de eventos que tragam, que tenham esse cunho, e realmente incentivar a pesquisa, incentivar o ensino, incentivar ações que promovam a valorização profissional. E para essa live de hoje, eu estou aqui com meu amigo Ulisses, ele é coordenador da área Covid aqui do Hospital Geral de Palmas, e com dois colegas de Araguaína, Jaqueline e Valtenho. São 3 pessoas que estão trabalhando na linha de frente ao combate dessa pandemia, e a vontade da nossa live é como que está essa relação do Covid no estado do Tocantins, abordando a fisioterapia como seu aspecto principal, trazendo consigo a experiência que cada um desses regionais estão vivenciando a cada dia. Nesse primeiro momento, o Ulisses vai iniciar a fala falando um pouquinho sobre como que foi esse choque de realidade quando foi diagnosticado. Temos Covid no Tocantins. Como que ocorreu esse choque de realidade no estado do Tocantins? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como o Lucas falou, sou Ulisses de Paula Reis Lemos, coordenador da unidade de Covid na HGP, sou fisioterapeuta intensivista, coordenador também da unidade de internação. Quando começou a Covid-19 e começaram a falar do estado do Tocantins, começaram os cuidados,
eu comecei a participar desse projeto junto com a equipe gestora do nosso hospital e com os demais coordenadores de fisioterapia, né? Cilei, minha chefe geral, né? Nossa coordenadora geral de fisioterapia, que vem nos acompanhando, nos orientando, e os demais coordenadores, o Leite, Cristinol, Batiatel, Sandro Lário, o Sandro, né? Então, assim, todo mundo trabalhando junto para formar uma equipe forte. E aí, nesse pontapé inicial, foi que foi dado os meus trabalhos ali, junto com essa equipe, me assessorando e me ajudando. A partir de então, começou a surgir os convites para estar fazendo cursos no estado do Tocantins inteiro. Começou pelo Grupo Cacov, onde treinamos todos a equipe do estado do Tocantins inteiro, as unidades hospitalares da rede do estado. E assim, depois, também as UPAs, né? Foi através do HCOP, Hospital do Coração, e foi onde foi treinado todas as UPAs do estado do Tocantins também, direcionado para médicos e enfermeiros. Já o Sabicov, que foi outro curso realizado, foi para todas as enfermeiros, físicos, médicos, de forma geral. O que foi notado nesse curso, e de início, observando fazer esse curso, primeira coisa, o primeiro impacto dos profissionais, a primeira coisa foi o medo. O medo envolvia. E esse medo, ele envolvia esse aspecto emocional das pessoas. E esse aspecto emocional, eles começavam a se revelar a falta de material. Olha, está faltando material, está faltando EPI. Por quê? Veio para nos mostrar as nossas deficiências físicas e humanas que nós temos. E essas deficiências físicas e humanas foram as faltas de material que nós, às vezes, deixávamos de utilizar ou porque deixávamos a desejar por nosso próprio cuidado como profissional. Nós estamos vendo essas falhas como profissional. O que nós deixávamos de fazer antes do Covid que deveria estar fazendo? Então, nesse desespero, chega o material. Aí, como é que vai ser o treinamento? Eu tenho que treinar a equipe. Então, eu preciso saber paramentação. Então, depois que vier a paramentação, será se o nosso RH é suficiente ou não? Será se nós temos uma área qualificada, não só de fisioterapeutas, mas de enfermeiros, e médicos, técnicos de enfermagem e demais profissionais que acompanham? O material físico é adequado? Tem logística, tem uma gestão apropriada para isso? Então, tudo novo para a gente, tudo novo e tudo foi muito rápido e às vezes foi o que eu digo para muitos colegas, que a vida ela coloca e você vem. Então, para tudo isso acontecer, todos estarem nessa linha de frente, tem que ter já uma bagagem anterior e, acima disso, a gente replicar para os demais. Eu acho que o fisioterapeuta, de forma geral, ele é um replicador de informações, de conhecimentos, porque nós, todos sabemos qual é a função do fisioterapeuta, mas a sociedade em comum, muitas das vezes, ela não conhece o trabalho do fisioterapeuta. A função do o que os profissionais, até alguns, eles não entendem de fato o que o fisioterapeuta realmente faz em UTI, que é ele que aqui no estado da Bahia, ele que comanda, ele que gerencia, ele que manuseia o ventilador mecânico, o respirador mecânico. E a sociedade ela conhece, geralmente é um parente próximo do fisioterapeuta, ele precisa de fisioterapia, precisa estar no cuidado de terapia intensiva. Então, o destaque dele que a fisioterapia vem ganhando é justamente isso, porque a Covid, de forma geral, ela veio justamente nessa questão, ela vai mostrar o valor do fisioterapeuta. E qual é esse valor especificamente que nós podemos falar? Que o fisioterapeuta não adianta ele trabalhar sozinho, não adianta o médico trabalhar sozinho, não adianta o médico ir para a parte medicamentosa, mais os cuidados de enfermagem. Precisa de um fisioterapeuta também fazer uma ventilação protetora, precisa de um fisioterapeuta que trabalha na parte de terapia do paciente, o fisioterapeuta que trabalha essa parte respiratória com o paciente. E a sociedade, de forma geral, está começando a conhecer o trabalho da fisioterapia.
E tem ganhado destaque porque o fisioterapeuta é o profissional mais habilitado hoje no momento para estar trabalhando. Não que o médico não possa manusear um ventilador, não que o enfermeiro não possa. Para isso seja treinado. Mas nós observamos que precisamos, cada um de nós, podemos sim replicar esses conhecimentos e tudo isso que nós já vimos fazendo antes. E na Covid nós somos os profissionais que podemos passar o que nós já fazíamos antes e replicar conhecimentos, né? Exatamente. Realmente é importante esse choque de realidade, né? E um pouquinho da Araguaína, como que foi Araguaína, nessa regional de Araguaína, como que foi esse choque de realidade, como que o emocional tomou de conta da equipe nesse realmente início de pandemia. Boa noite, pessoal. Eu quero agradecer, né, o convite aí para assumir essa delegacia da Asfito aqui em Araguaína. Como todos sabem, isso para mim é muito importante, essa busca contínua, né? E para mim foi uma satisfação receber esse convite. E aqui em Araguaína, assim, realmente tem esse choque de realidade no início aqui. A gente percebe que uma das coisas do fator emocional que foi muito forte é a questão do medo dos próprios profissionais de começarem a trabalhar, porque a gente gera uma expectativa, né, em relação a isso, o medo das pessoas em geral em relação à doença, porque isso não só aqui, mas no mundo, a gente vive com essa incerteza, né, de que se vamos pegar essa doença, como vai ser, e se vai evoluir, se não vai. Só que esse medo acaba que, por vezes, acaba tomando de conta, né? E ele não pode nos impedir de agir de forma adequada. Então, a princípio eu senti um pouco isso, mas todo mundo muito motivado a fazer o melhor. Então, as atividades foram andando e foram andando bem e a gente percebe que está tendo muito bons resultados. Apesar de números, né, que a gente fica vendo que está aumentando o tempo todo, mas a gente está vendo um resultado muito bom. A gente pega a números negativos e o fator emocional, de fato, a gente fica pensando assim, será que eu vou pegar? Será que isso vai me fazer mal? Será que eu vou ficar mal? Eu vou ficar grave? Mas a gente tem que se apegar aos números de quem já curou, quantas pessoas que a gente está conseguindo obter resultado, né? Então, aqui sim, tem números, né, crescentes, mas a gente está vendo o pessoal melhorar e isso está sendo incrível. O papel da fisioterapia está sendo fundamental. O trabalho do pessoal aqui nos diversos postos de saúde está sendo incrível. E, assim, a gente pode falar que sim, tem um fator emocional muito grande, mas a gente supera através de um trabalho muito bem desenvolvido, sabe? Ótimo. E, Valtênio, como que foi a primeira impacto do Covid na sua região? Boa noite a todos. Prazer enorme estar com vocês, satisfação. Bem, eu sou meio suspeito em falar porque eu estou aqui no hospital de campanha já desde a implantação. A mão de obra nossa inicial, a gente teve um pouco de dificuldade em ter pessoas capacitadas, então a iniciativa da associação então vem a calhar muito bem em relação à capacitação de novos profissionais, que a gente é carente. Somando isso tudo, o pessoal ser leigo em relação à fisioterapia respiratória, a forma de trabalhar de um fisioterapeuta no UTI, as pessoas ficam com um pouco de receio realmente. A gente teve dificuldade na contratação de pessoas, porque as pessoas ficam com medo. A princípio, é uma doença que todos não conheciam bem, e hoje a gente já vem conhecendo um pouco melhor a fisiologia dela, e a gente vê que não é bem igual a gente do início, que a gente estava esperando, né? Ela é mortal, mas não é tanta. Então as pessoas, assim, foram intimidadas pela doença. Não que elas queiram, mas elas foram induzidas, a gente percebe realmente, né? Mas, do mais, a gente está caminhando bem aqui agora.
A solução foi o quê? Treinamento, né? Nós resolvemos treinar as pessoas. A gente pegou pessoas pouco capacitadas, as corajosas, né, que tiveram coragem, e resolvemos dar treinamento e desenvolver o trabalho do início até deixar as pessoas no ponto que a gente queria. Então a gente treinou muito colocação de EPI, a gente treinou muito, assim, fomos bem repetitivos em relação a tudo isso. E está dando certo o trabalho. Tanto é que hoje a gente não tem ninguém infectado, né, no nosso serviço. Sabemos que uma vez os aspectos são fundamentais. O seu ambiente de trabalho, como foi Douglas, eu não compreendi a pergunta, desculpa. Deu falha no som. É prolixo. Ah, tá. Roberto, está me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora melhorou um pouco. Aproxima um pouco, Ulisses. Oi. Aproxima um pouco. Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Isso, muito bem. Então, pessoal, vamos agora, né? Alô? Oi, tudo bem? Então, retornando aqui para você. Primeiro vez que você falou só, fazendo a colocação aqui, sobre o livro, né? Que ele estava falando. A taxa já que tem outro aí ligado, o celular perto, já que você não tem, doutores, vamos corrigir isso aqui. A gente está olhando aqui se tem algum que está atrapalhando. Quer sair? E agora, pessoal, estão me ouvindo? Acho que deu uma melhorada, sim? Melhorou. Melhorou, né? Então, aquilo que você falou sobre o emocional, é o seguinte, realmente, o que está acontecendo nos hospitais? Os profissionais que estão atuando diretamente com o Covid, a taxa de contaminação está muito baixa. E geralmente, e nós temos muito preço especificamente.
E isso nos assusta, porque já para perceber que o pessoal está atuando de uma forma bem. Talvez possa ser que não seja meu trabalho, porque eles não estão atuando diretamente com o Covid, estão deixando de ter cuidado fora do hospital. Ulisses, tá me ouvindo? Não estamos conseguindo entender nada, Luiz. Não tá bom, de jeito nenhum o áudio. Não seria bom sair e voltar? Só um pouquinho, vou colocar um fone. Mas eu acredito, vamos sair para dentro. Porque estava indo tudo bem. Me ouvindo? Jaque? Melhorou. Ok. Eu vou tentar falar por aqui, tá bom? Melhorou. Tá me ouvindo? Agora Ok. sim. Então, pessoal, retornando aqui, só fazendo um lembrete aqui em relação a o que nós estávamos falando. Os profissionais que estão atuando diretamente na linha de frente com o Covid, o que nós temos percebido é que eles não estão contaminando tanto quanto os profissionais que estão fora do Covid, que não estão na linha de frente do Covid. Nós notamos muito isso aqui também, aqui em Palmas. Então, assim, será que o pessoal, eles estão fazendo, como que eles estão atuando dentro do hospital? Se eles não estão atuando com o Covid, será que não é fora, quando eles estão de descanso, fora do trabalho? Então, assim, o que nós queremos ressaltar e lembrar não só os profissionais da área da saúde, mas os demais pessoal que não estão trabalhando com Covid ou que não são da área da saúde, tomar muito cuidado, porque nós que estamos trabalhando na linha de frente, estamos tentando ter o maior cuidado. Não quer dizer que eu não possa vir ser contaminado. Eu ainda não eu estou atuando diretamente com Covid e estou indo tranquilamente, por enquanto, né? Pode ser que aconteça. Nós estamos totalmente livres disso, né? Agora, vamos retomar aqui o que o Douglas tinha falado sobre a oxigenoterapia. O que nós temos notado é que a oxigenoterapia com os pacientes com Covid está tendo uma grande melhora, porque 14% da população acometida de Covid, eles vão sim precisar de oxigenoterapia em alguma fase da sua vida. Aqui nessa fase de contaminação, nesses primeiros dias, geralmente nos 14 dias. Então esses pacientes eles precisam sim de oxigenoterapia, 14%. E 5% desses pacientes acometidos por Covid vão precisar de ventilação mecânica. Então esses 14% que nós estávamos discutindo e que nós damos essa atenção é que tem que ter um cuidado muito grande com essa população, porque elas podem sim evoluir para aqueles pacientes que necessitam de ventilação mecânica. Temos que ter um cuidado. Já sabemos, que já vem falado em várias lives, em vários estudos, nós temos dois tipos de fenotipo, que é o paciente low, que é aquele paciente com alta complacência, e ele responde muito bem à oxigenoterapia. E aquele paciente high, que é aquele paciente que vai para a ventilação mecânica, aquele paciente que ele já tem uma complacência baixa. Então, esse paciente geralmente ele precisa de uma PIP maior. Só que o que nós temos notado? Se esse paciente for bem atendido desde o início, com os cuidados da
com os cuidados da médicos, passando toda a medicação, os cuidados da enfermagem, a fisioterapia atuar de forma eficaz, ostensiva ali naquele local, naquele momento, daquele paciente, o paciente tem uma grande chance de melhora. Agora, se não tiver essa atenção nossa da fisioterapia, principalmente, esse paciente pode ser que ele evolua para a ventilação mecânica invasiva. E essa é a nossa maior preocupação. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos atendendo esses pacientes, percebendo, olhando o raio-x. Raio-x, quando é feito para ver uma sonda, você vai lá e olha também o raio-x. Por quê? O paciente com Covid, o que é indicativo mesmo é fazer tomografia. Nós avaliamos essa tomografia e vemos que muitas das vezes a tomografia é horrível e o paciente está ali em respiração espontânea, às vezes em ar ambiente, mas com baixa saturação. E às vezes nós precisamos sim ofertar oxigênio terapia para esses pacientes e sempre avaliar, pessoal, nunca esquecer, todo paciente tem que observar e fazer um índice de oxigenação com esse paciente, ver se esse paciente realmente ele está evoluindo bem ou não. E o índice de oxigenação é preconizado para todo paciente que está em oxigenoterapia. Nossa preocupação nesses cursos foi percebido que muitos de nós, profissionais, nós não fazíamos o índice de oxigenação de paciente em oxigenoterapia, porque não sabemos calcular a FiO2 do paciente. E a FiO2 do paciente, como que você calcula? Muitas das vezes nós esquecemos que a cada litro você soma mais 4 de fração, você soma mais 4%, em ar ambiente nós temos 21%, mais 4, 25%, e aí faz o índice de oxigenação, muitas das vezes nós esquecemos isso. Então quer dizer que antes nós não fazíamos antes, né? Entendeu? Pessoal de Araguaína, tem como diminuir um pouco do som aí, para dar um retorno melhor aqui para nós, por favor? Enquanto não fala, só baixar um pouquinho, eu acho que dá uma melhorada, tá bom? Melhorou? Eu acho que melhorou. Vou tirar vamos fazer o seguinte, quando eu estiver falando, aí vocês baixam o volume e aumentam quando quiserem falar, e aí que eu vou fazer a mesma coisa, tá bom? Eu vou tentar tirar o microfone pro Douglas falar agora também. Sabemos que realmente a oxigenoterapia está sendo um desafio, né, na fisioterapia, tanto na fisioterapia quanto também nos demais áreas, mas Araguaína está tendo um ponto muito significativo, que é em relação à pronoespontânea e o uso de VNI. Vocês poderiam abordar um pouco sobre como que está sendo essa pronoespontânea, como que está sendo o uso de VNI, e a Jaque também dá mais uma abordada sobre oxigenoterapia? Então, Douglas, essa questão, ela entra o seguinte: a questão da oxigenoterapia, não só o catéter nasal, mas a gente usa também a máscara não reinalante, né, com reservatório. E aí essa questão do cálculo da FiO2 também a gente está seguindo os critérios da AMIB, né, que ela titula esses valores de 50% a 100%, né, então acima de 80% já não tem esse cálculo preciso, mas a gente coloca 50%, 60%, 70%, 80% de FiO2 através dele, então a gente calcula com base nesses valores, para encontrar o valor da PF, né, que é bem importante para a gente ter uma noção de até quando a gente consegue manter esse paciente em respiração espontânea, ou se já é hora de intubação, né, de pensar em discutir com a equipe a questão da intubação. A questão da VNI e da prona tem sido realmente um bem interessante, porque, na verdade, não só aqui, né? Como a gente sabe, o posicionamento da prona foi uma coisa que começou a ser feito em outros países, né? Porque a doença em si acontece muito a questão da hipoxemia. Com o acometimento, principalmente das lesões de moderada a grave, aí a gente percebe uma hipoxemia muito considerável. Só que eles perceberam que só com oxigenoterapia não estava se mantendo muito bem esses pacientes, os pacientes estavam evoluindo mal.
Então, em vários países, eles começaram a adaptar com a utilização da prona, porque o posicionamento prono já era utilizado em pacientes ventilados mecanicamente. Então, quando começaram a testar isso aí, começaram a perceber que dava resultado. Então, em alguns lugares, eles perceberam que, assim, dava resultado, mas começaram a fazer estudo observacional para ver se, de fato, era um resultado concreto. Então, começaram a perceber que um uso desse oxigênio em posição prona dava resultado, porém, o uso dessa posição prona associada à VNI dava muito mais resultado. E aqui a gente começou a aderir isso, né? Em alguns lugares o serviço já atua com a cápsula, que eu acredito que o Valdeno vai conseguir falar um pouco melhor do que eu em relação a isso. Então, utiliza-se a cápsula pela proteção, né? E também associada à posição prona. Então, a gente está tendo bons resultados. O pessoal, como o Ulisses falou, às vezes é uma lesão bem extensa, mas ele evolui bem. A gente consegue manter em vários dias esse paciente, trabalhando os posicionamentos, trabalhando, às vezes, a oxigenoterapia associada também com a VNI. E, muitas vezes, a gente consegue dar alta evitando a intubação com isso. E assim, vai do caso, é avaliado criteriosamente, diariamente, o tempo todo a gente vai avaliando, e esses pacientes evoluem de acordo com a demanda, de acordo com o acesso que a gente dá a eles, né? Então, vai sempre observando, sempre tendo esse cuidado. Ótimo, ótimo. Realmente é um assunto bem polêmico até da gente abordar, né? Quando fala faz VNI, não faz VNI, como que deve ser feita a VNI? Eu acredito que muitos colegas têm essa dúvida e como que vêm sido as recomendações e como que vocês estão lidando com esse desafio da VNI em Araguaína, porque existe muitas, você sabe que a cada dia muda muito o Covid, cada dia saem novas pesquisas, intubação precoce, não intubação precoce, faz VNI, não faz VNI. Como que está sendo a experiência de vocês em Araguaína em relação à VNI? E como que também vocês estão lidando com a proteção, né? Como você falou que o índice de contaminação é muito baixo aí, né? Sim. Ocorre que a VNI, quando a gente começou com VNI lá no início, o povo achou que a gente estava ficando doido. Achou que a gente estava indo para a morte, né? E a gente foi observando e encarando, a gente sabe a efetividade da VNI. A VNI, os seus princípios básicos, né, um recrutamento, alguma coisa que possa dar. Então, a VNI, o que ocorre? A gente começou com a VNI com pressões baixas. Então, a gente começou a limitar ela a pressões baixas e começamos a titular ali o EPAP, certo? Então a gente começou evoluindo ele de forma gradativa e fomos subindo até a gente perceber, de forma mais responsável, a gente perceber que a saturação chegou aonde que a gente queria. A gente percebeu que na VNI a gente conseguia fazer isso com paciente ali com 50%, paciente com 60% de comprometimento de pulmão, e estava gerando bons resultados ali. Com suplementação de O2, claro, ali em torno ali de FiO2 em média ali a gente nunca ultrapassa 6 litros, tá? A intenção é sempre oxigenar, mas nunca ultrapassar os 6 litros e com a cápsula, né? O interessante é a gente falar da cápsula, que a cápsula é uma cápsula de proteção de vinil, ela tem um motorzinho, o princípio dela é o mesmo do avião, o ar se renova a cada 5 minutos, e a gente tem uma pressão ali dentro ali de -1, né? Então, tanto é que quando a gente vai remover a cápsula, a gente espera ali em torno de alguns minutos para poder estar removendo essa cápsula do paciente, para ele poder ir no banheiro ou fazer qualquer outro tipo, um raio-x, que a gente tem um raio-x bem efetivo aqui, a gente radiografa muito, né? E para acompanhar bem de perto essa evolução do paciente, porque a gente é uma experiência nova,
Então, para a gente ter mais responsabilidade ainda, a gente traz esse pulmão sempre muito perto, né? Então, quando a gente retira a cápsula, é o mesmo princípio ali do mergulho, do mergulhador. O mergulhador, ele baixa a pressão, né? Está mergulhando em águas profundas, para ele voltar à superfície, ele necessita de fazer algumas paradas para poder o organismo se adaptar à pressão. Então, quando a gente remove a cápsula, a gente dá esse tempo para que não ocorra nenhum tipo de hipotensão no paciente. Então, seguindo... E dentro da cápsula, a gente consegue fazer algumas manobras. E lembrando que nossos leitos são clínicos, né? Boa parte do nosso hospital de campanha aqui, os leitos são clínicos. Os pacientes estão lúcidos, estão orientados, né? Então a gente consegue pronar. Então a gente tem um protocolo, a solução foi ter um protocolo bem instituído em relação à pronação e à oxigenação. Então a gente começa com pressões baixas no BIPAP, foi a melhor opção que a gente teve. A gente testou CPAP, a gente testou modos controlados, modos assistidos, e a gente, na opção S do BIPAP, a gente consegue sincronizar bem o paciente a pressões baixas e consegue solicitar ao paciente que ele prone, que ele fique na posição. Então, de 2 em 2 horas, de acordo com o nosso protocolo, a gente prona esse paciente. E é feita uma evolução, e a gente vem trazendo isso bem de perto a fio. Ótimo. A gente tirou o paciente aqui com 80% de pulmão comprometido. Ótimo. E essa realidade das cápsulas está sendo em todos os hospitais de Araguaína? Como que está funcionando? Porque aqui em Palmas não é uma realidade bem frequente dessas cápsulas. E assim como muitos vêm comentando sobre realmente a construção dessas cápsulas, alguns lugares estão criando essa cápsula, né? Realmente ela tem essa segurança, ela traz a segurança para os profissionais. E como que veio para a equipe de vocês essa cápsula? A princípio a gente tínhamos um receio. A gente não tem, né? A gente não tinha experiência, mas aí a gente começou a entrar em contato. O Daniel Xavier, entrei em contato com o Daniel Xavier, lá em Manaus. Perguntei para ele como que estava sendo a experiência, né, do Manuel, que é o criador da técnica, lá em Manaus. Ele falou que tinha 400 leitos lá, que estava... A gente não entrou em detalhes de BIPAP, nada, porque não convia no momento. Mas para poder saber mais sobre a cápsula mesmo. Então ele falou que estava tendo experiências razoáveis lá, que estava tendo, não precisava ter quarto de pressão negativa, que no Brasil a gente não vai ter mesmo, né, impossível, e que as experiências estavam sendo favoráveis. E a gente então começamos a fazer os experimentos, e usamos catéter nasal, não umidificado, nós seguimos todas as normas, tá? Da Sobrafir, apesar da Sobrafir ter crucificado a técnica, né, de forma, ter batido o martelo e falado que não serve, pronto, mas a prática nos leva a discordar, tá? Eu tenho aqui, vamos completar agora 12 profissionais, não temos nenhum infectado, tá, da parte da fisioterapia, e nós colocamos máscara do BIPAP, nós tiramos, nós abrimos. Ela tem zippers laterais que facilitam o acesso. Então, a gente treinamos o manuseio da cápsula. E eu vou te falar, Douglas, é sucesso, cara. Nós estamos super felizes com o resultado que nós estamos atingindo. E, assim, aqui em Araguaína nós somos o único local que estamos tendo esse modelo de cápsula. Existem vários modelos. Eu acho que lá na Jaque, lá no Dorione, vocês têm um modelo. Mas não é exatamente essa, não. É diferente um pouco. Mas é porque tem gente que está fabricando, né? Tem pessoal que está fabricando. E, assim, acho interessante que é como se fosse assim, você pega como é o modo de criação dela e cria para o hospital. E eu achei interessante porque, assim, a gente utiliza filtros, né, na saída desse motor, que esse motor gera a pressão negativa, então a gente utiliza esse filtro para evitar de
o ambiente. Então, acaba sendo muito seguro para o profissional manipular. Todo mundo da equipe vai manusear esse paciente com ele dentro da cápsula. Então, diminui muito os riscos de contaminação. Tanto é que, realmente, a gente quase não está vendo, como o Ulisses falou, os profissionais que estão na linha de frente de Covid contaminados. Então, realmente é um trabalho que está sendo muito seguro e está tendo muito bons resultados. A minha experiência com o ventilador de UTI, aquele convencional, eu percebo que os pacientes respondem bem ao CPAP, né? Porque aqui o Júnior estava abordando o ventilador específico de VNI que ele utiliza. Então, os pacientes respondem bem ao BIPAP. E no ventilador de UTI, o convencional, a gente utiliza o CPAP e o pessoal responde muito bem mesmo, se adapta até mais do que o BIPAP. Ótimo. E realmente o intuito dessa live é trazer essa troca de experiência, né? E assim, porque quando se fala que porque o pessoal tem infelizmente tem aquela coisa que o que é de fora que é bom, né? E vocês estão realmente vindo mostrar para nós fisioterapeutas que nós temos muitos potenciais, né? Que nós realmente podemos se reinventar, claro que com a ajuda de outros colegas, nós estamos sempre se reinventando. Essa pandemia foi o momento da fisioterapia se reinventar. Seguindo um pouquinho o conteúdo, tem um ponto que está sendo muito forte aqui em Palmas, eu acredito que também em Araguaína, está sendo a intubação, o uso da máscara laríngea. Como que, essa eu vou passar para o Ulisses, como que está sendo a abordagem da intubação, como que a fisioterapia vem vivenciando essas intubações, está sendo uma intubação difícil e por que ela é difícil? Repassando então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Já aproveitando, falando isso que o Douglas acabou de falar sobre a intubação, eu já vou responder uma outra pergunta que a doutora Carol fez sobre oxigenoterapia, que é a evolução para a intubação. Ela perguntou qual a oferta de O2 que estão utilizando com melhor resposta de catéter nasal ou máscara com reservatório. Essa é a pergunta dela. Quando o paciente chega para a gente, ele chega com a saturação superior a 94, nós não ofertamos oxigênio para o paciente. Se ele está saturando abaixo de 94, nós começamos a ofertar oxigênio com catéter nasal de 2 até 6 litros. Mas, Ulisses, 6 litros é muito? É muito. Realmente é muito, eu já usei oxigênio, é muito no catéter. Mas para o paciente com Covid, muitas das vezes ele está com tanta sede, fome de oxigênio, que 6 para ele é muito, é tranquilo para ele, é muito tranquilo. Então o que acontece? Ele oferta e ele segura, às vezes ele suporta aquilo dali. Mas existem algumas colocações que você pode fazer com o paciente, você avaliou o paciente, de 2 até 6 litros, antes da Covid, até quantos litros? Até 3 litros com catéter. O paciente precisou saturar mais, você passa para máscara com reservatório. Porém, o que nós estamos fazendo? Até 6 litros. Se o paciente suportar, beleza. Se teve ressecamento da via aérea superior, teve epistaxe, sangramento, nós não chegamos até os 6, nós já passamos direto para a máscara com reservatório. Alguns pacientes não suportam acima de 3, então nós já passamos direto para a máscara com reservatório, desde que ele mantenha uma saturação de até 94. Lembrando que o paciente com Covid, ele tem uma curva de dioxihemoglobina diferente dos pacientes normais. O que acontece? Que nós precisamos manter uma curva de oxigenoglobina de até 94, uma saturação de até 94. Não ofertar mais oxigênio que isso não é necessário, porque senão o paciente vai fazer a telectasia de absorção. O paciente com Covid, ele já tem uma certa problemática no pulmão dele. Ele tem distúrbio de coagulação, ele tem uma perca na VQ, na ventilação perfusão. Então é um paciente totalmente complicado, e assim com série de complicações. E o que você tem que fazer com esse paciente? Você tem que cuidar dele e evitar as iatrogenias. Então eu tenho que ofertar. Se eu conseguir chegar ao paciente e não conseguir até 6 litros, eu já passo para máscara com reservatório de 6 até 10. Não precisa ser mais que 10. E quando chega até 10, o paciente está saturando menor que 94 e ainda continua com desconforto também, esse paciente é indicativo para intubação orotraqueal. E o que acontece? Esse paciente, então, ele vai para o tubo, ele vai para o aparelho, ele vai para a ventilação mecânica invasiva.
Mas nós temos também um outro preditor de sucesso que pode utilizar, se esse paciente vai realmente para a ventilação, é fazer o índice de oxigenação. Se o índice de oxigenação estiver abaixo de 200, esse paciente não tem o que discutir, realmente ele é um tubo. Se você ficar protelando essa intubação orotraqueal desse paciente, esse paciente vai entrar mais complicado na ventilação mecânica, e ele vai entrar com um agravamento ainda pior. Então você pode perder a taxa de sobrevida desse paciente, você poderia entrar com ele mais estável, e se protelar isso, vai demorar ainda mais. E assim, se esse paciente, então ele vai para a ventilação, né? Então quando, no início, as primeiras intubações de cada profissional, o que era notado? Que nós percebemos um medo, realmente o medo de contaminação, o medo às vezes de perder o paciente, que ele é muito instável. A sedação, às vezes, ou ceda muito ou ceda pouco. Ceda muito, o paciente choca e para. Ceda pouco, o paciente tem estímulo de tosse e pode contaminar a equipe. Então, assim, ele na hora da intubação, então, assim, ele pode ter estímulos. Então, assim, muito complicado nessa fase inicial. No decorrer do tempo, o pessoal foi conseguindo pegar a mão. Interessante que, geralmente, o que nós estamos preconizando aqui? Um médico mais experiente, ele entra para fazer a intubação. O segundo médico, ele entra para ser o próximo, ele chama P1 e P2. O médico mais experiente, o médico reserva. Se ele tentou fazer a intubação, não conseguiu, o segundo médico tenta fazer a intubação. Se ele não conseguir fazer a intubação, aí o que está acontecendo? Passa a máscara laríngea. E a máscara laríngea, ela tem tido uma resposta muito boa. Por quê? Quando você vai vendo que vai perdendo o paciente, entra com a máscara laríngea, oxigena o paciente e aí faz um atraco de emergência. Mas o que acontece? Muitas das vezes o paciente ele recupera muito bem na oxigenoterapia, ele recupera muito bem com a máscara laríngea, ventila esse paciente, pré-oxigena ele bem e depois reintuba. E muitas das vezes está dando certo. Alguns vão para traco direto, traco de emergência. Mas o que os médicos estão optando e está sendo bem eficaz? Passa a máscara laríngea, estabiliza o paciente, porque com a máscara laríngea você pode ventilar o paciente até 6 horas, até que faça uma nova traqueostomia. Então eles estão optando, se a via aérea está difícil ou não, eles estão tentando já fazer essa nova intubação. Reintubar esse paciente, fazer uma nova tentativa antes de fazer a tráqueo. Pelas percas, por contaminação às vezes da equipe, por distúrbio de coagulação e às vezes fazer uma tráqueo de emergência é muito complicado. Às vezes ali no leito, seria interessante fazer no centro cirúrgico. E às vezes o paciente que você está atendendo ali não tem todo o material equipado. E as intercorrências vêm acontecendo. E o que nós temos notado? Esses pacientes, depois que eles são intubados, difícil de sedação, difícil de ventilação, e muitas das vezes você é como se fosse um garçom. O paciente, ele fala como ele está. Muitas das vezes, nós somos fisioterapeutas, nós somos o garçom. Isso eu estava conversando com meus colegas. Por que garçom? Porque o paciente, ele pede a forma com que ele quer ser ventilado. Às vezes ele quer ser ventilado a pressão. Ele te dá esse indicativo. Às vezes ele quer ser ventilado a volume, não somos nós. Eu prefiro ventilar a pressão. Não, eu prefiro ventilar a volume. E muitas das vezes não sou eu que determino. Quem determina é o paciente. E você oferta para ele da melhor forma possível. Você vai trabalhar esse paciente com os ajustes finos que você tem. Aqueles ajustes finos que você pode replicar para ele. Pessoal, nós estamos encerrando aqui o tempo dessa primeira etapa, mas eu vou encerrar essa live por uma questão de tempo realmente no Instagram. Vou voltar a ela, porque no início tivemos alguns problemas técnicos, eu peço até desculpa, né, por esses problemas técnicos, e a gente vai reabordar alguns pontos que não ficaram claros no início, e eu peço para que vocês voltem para a live. Nós estamos com algumas pessoas bem bacanas aqui na live. Helena acabou de mandar uma pergunta, vamos responder ela nessa próxima live. Eu vou encerrar essa, e eu conto com vocês para que vocês entrem novamente na próxima, tá bom? Já estou encerrando, já vou enviar a solicitação.